Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 18 de julho de 2025, 12h33, meio-dia, sexta-feira. Eu vou ler para vocês hoje em Atos 24, versículos 20 ao 27. O título de Atos 24 é Paulo perante o tribunal do governador Félix. Capítulo 24, versículo 20, diz assim: Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que estando entre eles clamei: Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-los, ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix, com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e, em tendo oportunidade, te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 dias, Félix teve por sucessor a Paulo Pórcio Festo, e querendo Félix comparecer aos judeus, deixou a Paulo preso. Estes versículos falam muito forte com o que está acontecendo hoje, agora, no Brasil. Envolve diretamente ao Jair Bolsonaro. E vocês, principalmente jovens de 0 a 100 anos, que estão órfãos no discernimento dos fatos, a minha responsabilidade é ajudar vocês a enxergar o que vocês não veem, para que vocês tenham uma noção clara onde Deus está e onde Satanás está. E depois vocês exercitem o livre-arbítrio da escolha, mas com discernimento emancipado. Eu vou começar explicando para vocês o que é que está acontecendo no Brasil.
Mais ou menos 16 anos atrás, quando entrei nesta casa, eu fiquei quase 14 anos cuidando da parte interna da casa, que era principalmente cuidando do meu pai, idoso, que faleceu há uns 2 anos atrás, com 93 anos. Quando ele faleceu, Deus mandou abrir a garagem, porque precisava agora fazer um trabalho de integração social para a socialização do meu neto, que hoje tem 16 anos. E ele dorme no mesmo quarto, no mesmo local onde estava a cama do meu pai. Agora eu vou explicar para vocês o que está acontecendo no Brasil. O Brasil hoje é uma metáfora do mundo. É uma Coreia do Norte. Os países estão presos dentro dos próprios países através de uma ditadura de mídia, patrocinado pela política, religião, economia de cada país. Então, os países hoje são ditaduras, Coreia do Norte, e pensa que é democracia. São controlados por narrativas de intérpretes de microfone. Por isso, cada locutor, cada radialista, são todos androides obrigados a fazer o que mandam. São intérpretes. Por isso, eles trabalham com uma narrativa de Jezabel. Jezabel é a fofoqueira. Primeiro grampeia as pessoas, depois controla com narrativas de fora para dentro para controlar as famílias e roubar os filhos. Destruindo casamentos, induzindo as famílias a uma artrite interna de briga de casal. Ciúmes passionais, que vai gerar inveja por falta de integração social. E aí, pela carência da inveja, mutila os valores da família, que é o estupro, adultério, caixa 2, dinheiro de caixa 2. Então vira um show de hipocrisia. Essa é a realidade da mídia, do mundo. Por isso o mundo está preso numa bolha de uma teia de aranha de 4 fios, como eu venho falando: política, religião, economia e mídia. Só que alguns países estão usando a semente de fé que Deus deu, pedindo ajuda a Deus e não a deuses. Quem são esses países? Principalmente Israel e Estados Unidos, que hoje representa a fé judaica cristã, que foi contaminada pela inteligência e se tornou uma igreja de Laodiceia, é uma fé morna. A fé morna, ela consegue se sustentar, mas não consegue converter. Por isso, essa briga de casal entre o capital e o trabalho. Por que capital e trabalho? Porque o sistema capitalista, ele prioriza o empreendedorismo, que nada mais é do que a fé, a ousadia para montar empresas. O sistema comunista não tem fé. Então é um parasita do sistema capitalista. Fica esperando ganhar dinheiro e depois infiltra operários para extorquir através de sindicatos. Esse é o PT. Só que quando entramos nesta casa, como já falei em áudios anteriores, eu percebi que estava todinho grampeado. Mas dos dois lados, tanto da esquerda quanto da direita. Por isso eu vi o Rodrigo Constantino, que hoje está nos Estados Unidos, que é da extrema-direita, falando sobre danças das tesouras, dança das cadeiras, que era o que acontecia aqui no Salão do Fundo, onde eu estou agora, onde a gente costurava e cortava.
falando na Band News, na CBN. Depois, eu percebi também o Boechat, Reinaldo Azevedo, ostentando os grampos, falando aberração, falando sobre lambança, ostentando os grampos. Lambança porque meu pai às vezes ia no banheiro e não dava tempo para evacuar no bidê e fazia sujeira no chão. E o Reinaldo Azevedo e etc. fazendo show de terror para mostrar que estava espionando até nossos pensamentos. Deus permitiu exatamente para revelar de onde estava vindo o ataque. Lembra que eu falei? Deus permitiu os grampos para mostrar de onde vem e agora quem grampeou está grampeado. E agora vem. Esse ano, Judas vai revelar o que esconde, que é a consciência de culpa. Por isso vai manifestar demônio no mundo inteiro. Aí você vai ver gente com medo de demônio, porque tem adultério na consciência, por ter tocado no projeto. Vai expulsar demônio e o demônio expulsa a pessoa. Não tem autoridade para expulsar demônios do macrosistema, que é a cúpula do inferno. Por isso, hoje, o que o Bolsonaro passa e a família dele é exatamente o que minha família passa desde quando Deus deu o projeto. Nós somos perseguidos mais do que marcianos na Terra. Dos dois lados. Por isso, quando Deus mostrou a igreja, que era a fonte da água viva, o próprio pastor me perseguia. Por isso que morreu. Porque ele ouvia mais fofoca que a minha própria esposa falava do que eu falava. Ou do que o Deilton lá em Foz falava do que eu falava. E quem representa a fonte da água viva? Representa bem o patrocínio da fé judaica cristã. Por isso comecei a ser perseguido dos dois lados, tanto da igreja evangélica quanto do terrorismo de esquerda, que é o PCC da vida, que é o que patrocina o Lula. Por isso que Deus permite esses ataques todos para mostrar onde é que Satanás está. Por isso, hoje o Brasil representa o resto do mundo. Por isso, os turistas vêm para o Brasil em busca de quê? Futebol e carnaval. Pão e circo. Prostituição. Que representa bem Foz do Iguaçu, que é aquele povo que ficou de resto lá. São pessoas vítimas do resto de um dinheiro de primeiro mundo contaminado. Agora eu vou explicar para vocês por que Deus livrou a bala do Trump. Porque Deus está levantando o Trump, apesar de todas as falhas da igreja de Laodiceia, que é morna, que a própria igreja perseguiu o projeto que é Filadélfia, que representa o primeiro amor, que é a fé primitiva. Mas entre a esquerda e a direita, o menos ruim é a direita. Só que não tem autoridade para expulsar essa cúpula do inferno que pegou o PT. Quem é o PT? É bem o ditador da Coreia do Norte. Ele faz parte de uma engenharia de macrosistema, que é o comunismo que se esconde atrás do capitalismo, para invadir privacidades e roubar as empresas, principalmente as patentes. Então procura pessoas que têm fé que cria e depois vai e rouba, porque não tem fé para criar. Esse é o sistema comunista. O sistema capitalista, através da fé, ele prioriza a concorrência para gerar avanços na convivência social. Por isso é uma democracia que, apesar dos defeitos, tenta melhorar. Só que os Estados Unidos está sendo invadido por quê? Pela América do Sul. E o que tem na América do Sul? Lavanderia de dinheiro de drogas. É só dinheiro de drogas.
que usa a política, religião, economia e mídia como fachada. E o povo é um povo ingênuo controlado pela mídia, principalmente televisão. Que não tem noção da realidade, porque está preso no ambiente de narrativas. Porque está tudo contaminado, principalmente professores de faculdade. Qual a única solução para a libertação de um planeta algemado em ditaduras por insegurança de convivência? São redes sociais, que é o Elon Musk da vida, que representa o rio Amazonas, que apesar de ter piranha, cobra e jacaré, mas também tem peixe. Só que o que ele tem? Tem um fluxo de emoções em trânsito. É um rio que deságua no mar. Então ele varre as curvas de rio de barranco de galhos e faz os países enxergar além do umbigo da idolatria do próprio país. Por isso, para você sair de uma prisão de fronteiras, só pelo Espírito. Aí Deus puxa para cima, você viaja o mundo inteiro, aí você enxerga o que está por trás dos muros. Por isso que eu falei para vocês. O projeto Filadélfia representa a única opção para sair da terra, que é a escada de Betel. Porque só o projeto tem autoridade para expulsar esse demônio. Por isso Deus permite a perseguição, e quanto mais persegue, mais Deus aumenta a inspiração do projeto, mais demônio se manifesta. Dos dois lados. Por isso que eu estou falando para vocês. Agora é grampo grampeando grampo, revelando o adultério dos dois lados sobre o projeto Filadélfia. Então um vai acusar o outro, porque os dois estão em adultério. E o resultado disso? Não consegue gerar inspirações. Por isso não consegue curar a depressão da crise existencial de toda a humanidade. Só vai sobrar o projeto com 12 músicas, que são 12 apóstolos, geração em geração, louvando a Deus em gratidão pela santificação, para carregar bebês no colo de 0 a 100 anos. Por isso Deus quer derramar no Brasil, que é a curva do rio, do resto do terceiro mundo, o avivamento, o Pentecostes. Mas para ver o Pentecostes, precisa ver Terra Santa. Para ver Terra Santa, precisa ter oásis no deserto, que são famílias que libertam famílias, colocando chave no portão, não cadeado. E através da convivência de famílias com famílias, atravessa a rua e consegue expulsar os demônios que querem assaltar famílias, convertendo as vítimas dos demônios. Por isso, tudo está certo. Do jeito que Deus falou, porque Deus vai mostrar agora claramente o que é temor do Senhor. Alguns pela dor, outros por amor. Por isso que eu falei, vai morrer muita gente, principalmente de derrame cerebral. Que é a consciência de Judas com 30 moedas de prata, dinheiro contaminado. Por isso Deus deu para nós 1,99 em Filadélfia, que é a semente de fé. A nossa função é semear no coração de quem Deus manda. São aqueles que chegam até nós e a gente prega. Não desperdiçar semente jogando uma mídia contaminada. Por isso, agora você vai ver claramente o que é que o Reinaldo Azevedo esconde, que ele já está pedindo socorro, porque ele está preso num aquário, e quem o patrocina. Você vai ver claramente o desespero do Barão, que trabalhava aqui na Gazeta do Ipiranga, e foi usado para montar a Band News para plagiar o projeto, para ficar empoleirado atrás do espelho, para saber tudo que a gente fala e correr na frente. Por isso o INEG faz propaganda de Cataratas do Iguaçu, fazendo de conta que é amigo, mas na verdade é enganar
neófitos. São pessoas com uma fé emotiva. Deus permite para mostrar quem é quem agora. Quem é que vai fugir de demônio e quem é que vai expulsar demônio. Como você vai saber? É a paz. Quem tem paz não precisa ostentar poder. Quem não tem paz precisa fazer uma ditadura de Coreia do Norte, achando que está vivendo na Coreia do Sul. E o Brasil é uma Coreia do Norte. Simples assim. Por isso precisa de ajuda externa, porque internamente já está tudo contaminado. E essa ajuda externa seria quem? O Trump. Por isso Deus desviou a bala dele para dar fé para ele ser ousado para resgatar a 100ª ovelha, que é o Brasil. Deu para entender o que está acontecendo? Apesar do Rodrigo Constantino ostentar dança das tesouras e dança das cadeiras. Por isso Deus mandou dizimar na fonte, tocou na minha filha para voltar a dizimar na fonte, apesar da fonte nos perseguir. Por isso Deus vê a unção que Ele dá, não os erros das pessoas. Por isso o povo judaico-cristão tem a unção de Deus, por isso prospera. Por isso gera ciúmes no mundo inteiro. Agora, qual é a causa dos ciúmes? É a insegurança de criar. Então, quando a pessoa não consegue, não tem fé para criar, ele se torna um conservador ditador. Algema as famílias dentro de casa. É o marido machista que tem ciúme da esposa. O que vai acontecer com a esposa? Vai ficar olhando o mundo passar e vai cobiçar 30 moedas de prata. Então ele casa para sair de casa, adultera para sair de casa. Aí gera o quê? Conflito de casal, destruição de família, filhos sem paz. Por isso, Satanás é pai dos ciúmes, passional. Deus dá os ciúmes sadio, que são anticorpos de proteção. O resultado do ciúmes passional é a inveja passional. A pessoa cobiça as coisas, porque está anacrônico na integração social. Não consegue começar do primário. E aí quer pular etapas. Aí aceita os pratos do dinheiro fácil do caixa 2. Do adultério da convivência. Se torna promíscuo, vendendo informações que mandam vender. São os locutores de rádio, de mídia, televisão, são intérpretes. Sabe que está falando a mentira, mas tem medo de perder o emprego, então aceita ser um instrumento de Jezabel. Essa é a mídia. Ela é controlada por ditadores, que é um sistema comunista, porque não tem fé, que quer roubar as patentes do sistema capitalista. E o sistema capitalista cria porque tem fé, é usado. E quem não tem fé fica implorado para copiar. Por isso, Projeto Filadélfia. O Projeto Filadélfia, ele gera fé. Só que gera também ciúmes e inveja do inferno. Só que quando Deus deu o projeto para gerar fé, também deu anticorpos de proteção contra invasores de privacidade. Por isso mandou abrir o portão e colocar filtros no portão. Não cadeados. Mas primeiro esperou 14 anos para Satanás fazer o show no bairro, ao derredor, para dizer que eu sou um super terrorista, um super bandido. Falou tudo que não presta meu respeito. Deus falou, deixa eu falar. Agora Deus vai revelar quem nós somos e quem foi que falou de nós. Por isso agora começa a queda dos muros de Jericó para resgate de Raabe. Porque o PT
tem pacto com o demônio. E qual a arma do PT? É o narcotráfico. E o que o narcotráfico usa? Estupros para gerar homossexualismo e adultério. E controlar as pessoas de fora para dentro, roubando a identidade delas, oferecendo dinheiro fácil. Esse é o demônio do PT. Qual é o problema da igreja de Laodiceia? Está mais preocupado com os primeiros e deixa os últimos para trás. O que vai acontecer? Idolatra dinheiro. E aí não consegue viver do pouco. Porque fica correndo atrás de quantidade de dinheiro e esquece de plantar a fé que gera dinheiro. Não dinheiro atrelado ao dólar, ao petrodólar, à mídia, à prata, o ouro. O dinheiro do céu. Qual é o dinheiro do céu? Unção de Deus. Porque a unção de Deus é um dinheiro que você não compra nem vende. É o dinheiro que gera alegria sem acepção. Gera o batismo do Espírito Santo. Geram dons espirituais. E os dons espirituais você não compra nem vende. Por isso Deus vai derramar dons espirituais para o Brasil. Mas primeiro vai fazer uma limpeza no Brasil. Porque para derramar dons precisa de uma terra santa. São corações puros. Que queiram pureza. Mas primeiro ele ensina a preservar a pureza que Deus dá. Senão vai ser estuprado de novo. Então a primeira virgindade Satanás rouba. Deus dá a segunda virgindade, mas ensina a preservar a virgindade. Para não ser estuprado de novo. Por isso, a minha família sofreu todos esses ataques que a família Bolsonaro está sofrendo. Atacou minha esposa, atacou meus filhos. Atacou de tudo quanto é jeito. Nós estamos vivos porque Deus guarda. E quem atacou morreu. E vai continuar morrendo. Por isso que eu falei para vocês. O que é de Deus ninguém toca. E ai de quem tocar. Por sanção de Deus sobre o povo judeu, ninguém toca. E sem tocar vai morrer. Só isso. Alguns vão morrer fisicamente e outros vão morrer emocionalmente. Vira Android, olho de vidro. Não tem mais lágrima, não sente mais nada. Porque a pessoa fica insensível. Ele perde o prazer da alegria de ser criança. Porque idolatrou a malícia da cabeça. Por isso, essa palavra que Deus trouxe aqui confirma tudo o que nós estamos falando sobre o avivamento no Brasil e sobre a Gisele Bolsonaro ser a nova presidente da República. Deus falou, ninguém vai impedir. Certeza absoluta. Porque o plano de Deus é avivamento para o povo brasileiro, para dar dons espirituais, para acolher pessoas do mundo inteiro que estão vindo mutilados de uma terra enferma. Por isso, o ser humano, ele é um bebê, um adolescente, um adulto e um idoso. São as fases da vida. A terra é a mesma coisa. Hoje a terra é um idoso que está ficando cada vez mais doente. Por isso, Deus não vai curar a terra, vai aumentar a doença. Porque quando o idoso chamado terra falecer, aí vem nova terra e novos céus, do jeito que Deus falou na Bíblia. Pois agora é hora de ir embora para casa no céu. Avivamento, arrebatamento. Mas o que é que você vai ter que fazer? Primeira coisa, honra pai e mãe. Respeita os idosos. Respeita a terra. Com defeitos ou não, respeita a terra. E busca Deus como conviver numa terra doente, expulsando demônios e resgatando as vítimas dos demônios. E quem é que precisa ser resgatado agora? O próprio PT. Por isso Deus permitiu a Band News, porque precisa ver para crer, e agora vai ver que está preso nos grampos que grampeou. E está começando a viver de claustrofobia, porque não tem mais para onde correr. Porque começa a aparecer todos os podres que escondem.
Por isso eu falei para você. Tudo que está encoberto vem à tona agora. Mas é a própria pessoa que vai revelar. Porque uns vão aumentar a alegria e outros vão aumentar a tristeza, porque tem inveja de Deus. Por isso, Satanás. Por isso, Deus vai levantar o projeto agora, material e espiritual, porque muita gente precisa ver para crer, só que vai aumentar o filtro no portão. Vai ficar mais seletivo agora. Por isso, eu estou falando para que quando acontecer, você lembre que foi falado, porque Deus está querendo dar fé para você que está ouvindo. Porque depois que aconteceu falar, você vai continuar morno do jeito que você está. Só que acontecer depois que foi falado, vai gerar em você uma ponta de esperança de fé. É o que Deus quer te dar. O temor do Senhor por amor, não pela dor. Porque Deus é Pai de amor, ama a todos, pecador ou não. Para salvar a alma do pecador, Deus permite enfermidades, doenças, para ele tirar a manha de querer morar na terra. E manda missionários do tempos para resgatar aqueles que estão possessos, porque não consegue ser mais ele. Ele é um androide manipulado pela ditadura de mídia de uma Coreia do Norte chamado Brasil. Só ouve o que a mídia brasileira fala, não consegue viajar acima da teia de aranha para enxergar de cima para baixo o que é que estão fazendo com o povo brasileiro. Por isso a salvação do povo brasileiro vai vir de fora para dentro, o Trump. Por isso Deus tem fé para ele, para ter ousadia de resgatar os países. Deu para entender o que está acontecendo? E o povo brasileiro, vítima de narrativas de mídia, está com a cabeça inchada, tirando conclusões totalmente deformadas, achando que o certo é errado e o errado é certo. Só que Deus vai ajudar esse povo através de fatos, porque precisa ver para crer. E o primeiro fato que vai acontecer é Deus levantando o projeto. Você vai ver o que vai acontecer. Por isso, alguns vão crescer em alegria e Pentecostes e avivamento interior. Quem são essas pessoas? Foram pessoas a quem nós pregamos, entregamos semente de fé, que é o espermatozoide do Espírito, e cuidou do que foi pregado, engravidou, e agora vai gestar o Pentecostes, batismo do Espírito Santo, dons espirituais. Por isso que eu falei para vocês, eu recebi vários dons, não para vanglória, mas para dar fé para vocês, que eu não estou mais aqui. Eu sou um carteiro entregando envelopes fechados, sem errar o endereço. Quem vai abrir o envelope é você mesmo, que está ouvindo. Porque Deus manda respeitar o livre-arbítrio. Por isso os dons que eu recebi, como eu falei, eu vou repetir, não para vanglória, mas para você não idolatrar dons, mas querer Deus, depois as coisas de Deus. Por isso, a Terra distribui diplomas de faculdades com meritocracia induzida. Deus pega os últimos e dá dons para ter paciência com quem precisa de diplomas para ostentar cultura de casca. Por isso, o Reinaldo Azevedo revela bem aquilo que Deus quer mostrar. Vazio interior, medo da sombra. Por isso tem medo de demônio, porque não conhece a Deus. Só que é manhoso algemado do microfone e tem que falar o que mandam falar. Igual a Dilma. Igual o BRICS. Países com inveja da unção do povo judaico. Por isso a guerra é espiritual. E Deus vem no final dos tempos revelar claramente o caminho de saída da Terra. A Terra, um idoso, vai piorar cada dia. E quando morrer, aqueles que querem ficar na Terra, optou pelo inferno, vai ficar. E aí vai ver o que acontece quando o Espírito Santo está na Terra. Você vai ver o demônio manifestando no mundo inteiro. É igual colocar líderes da Cracolândia no poder. E aí você vai ver a bagunça que faz. Por isso que eu falei para você. Quem patrocina o Lula? PT. Quem patrocina o PT? PCC. O que é que está acontecendo nos ônibus aí? Show do PCC para encurralar quem? Tarcísio. Quem é o Tarcísio? Ponta de lança de quem? Da Gisele Bolsonaro.
Deu para entender? Está revelando tudo. Só que é de Deus, permanece, e aí de quem tocar. Por isso que eu estou falando aqui, o inferno se levanta para acabar com minha família, não é de hoje. Pois então, vamos ver se o que eu estou falando é de Deus ou não. Você que precisa ver para crer, espera. Se você não tem fé para crer, espera Deus te dar. O que eu não posso mais é perder tempo, porque Deus falou que agora não é para profetizar, é porque Ele vai cumprir profecia. Então, o que era para ser profetizado, nós já profetizamos. Que o Brasil ia receber o avivamento dos dons espirituais. Mas primeiro ele ia fazer a limpeza, porque para dar dom precisa ter terra santa. Por isso Deus mandou fechar o portão de casa, limpar a casa, colocar filtro no portão e fazer desta casa uma terra santa. Para quem entrar na garagem receba semente de fé. Por isso quem chega aqui, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, não fala para ninguém. Porque a gente prega para a pessoa abre o coração e começa a chorar. Eu falei, guarda segredo, não fala para ninguém. Tem alguns que guardam e tem outros que não aguentam. Por que eu falo para guardar? Porque se a pessoa fala para os outros, é a mesma coisa que fazer aborto. Deus engravida a pessoa faz aborto. Ela se esvazia e não consegue se encher do Espírito Santo. Tá dando para entender o que é aborto? Tá dando para entender o que é Espírito Santo invisível usando pessoas carteiro? Por isso que eu falei para vocês, a quem chegar este áudio, você é Filadélfia, mesmo você achando que não é. Por isso Deus vai te confirmar explicando para você, não com palavras, com sentimentos, vai sentir a alegria do Espírito Santo no teu coração. Porque Deus está pegando você no colo, levando para cima para restaurar a tua identidade, a autoestima, libertar você dos traumas, dos complexos e trazer de volta uma virgindade na alma. Só que Ele vai te ensinar a proteger essa virgindade. Senão Satanás vai roubar de novo. Deu para entender? Eu estou gravando esse áudio porque Deus mandou, porque o povo está perdido, sem noção, órfão. Deus permitiu porque só vai sobrar o projeto Filadélfia. E aí vocês vão ver o que é céu e terra. Vocês vão ver o que é narrativa de mídia e o que é poder de Deus para revelar o que esconde. Fiquem em paz, em nome de Jesus.